Olá pessoas lindas e abençoadas, eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje eu tenho aqui um relato de uma filha de mãe narcisista contando como é que foi desde a infância dela com essa mãe, o relacionamento. E eu deixo aqui essa mensagem hoje para vocês através desse relato, desse testemunho, para que vocês possam ter mais conhecimento, perceber o padrão de funcionamento quando se trata de mães narcisistas. Eu gostei muito da maneira que ela deu os exemplos, da maneira que ela organizou aqui o e-mail com o testemunho dela. Muito obrigada a você. Eu sempre mudo os nomes, tá, gente? Para não expor mesmo, porque a intenção é levar o conhecimento e não expor as pessoas, ok? Antes de começar o relato, eu quero avisar a todos vocês que têm interesse em seguir a profissão de ser um terapeuta, uma terapeuta, ajudando pessoas na área emocional. Eu estarei dando curso de formação, que serão 6 meses, 2 encontros semanais, serão 48 aulas, 200 horas de curso, para você estar preparado, preparada, habilitado, habilitada a ser um profissional com excelência, ajudando pessoas na área emocional. Nós que passamos por relacionamentos abusivos, a maioria de nós, né, temos já essa vontade, esse dom que já vem com a gente de fábrica, né, que desde criança, desde jovem, as pessoas vinham conversar com a gente, contar os problemas, pedir conselhos, e a gente sempre teve, no caso, as pessoas que se identificam, né, com isso, com essa profissão, seguir essa carreira, sendo terapeuta. E prazer de ouvir ali a pessoa desabafar e dar um conselho, ajudar aquela pessoa de alguma forma para que melhorasse ou aliviasse aquela dor emocional na vida daquela pessoa. Então, se você tem esse dom, se você tem esse interesse, nesse curso eu estarei abrangendo tudo que eu tive, tanto de conhecimento quanto também de dificuldades, coisas que eu não tive em alguns cursos que eu fiz, que eu trago para que seja algo realmente que vai te preparar a ser um ótimo profissional, uma ótima profissional. Se você tiver interesse em fazer a formação, entre em contato comigo, eu vou deixar meu WhatsApp aqui abaixo e também o link para inscrição no Hotmart. Você vai ter 1 ano de acesso para poder assistir novamente às aulas, todo o material vai ficar lá e depois nós teremos também um suporte para continuar, né, essa educação, porque é o mais importante. Quando a gente começa a atender, a gente ainda não tem aquela prática, tem algumas dúvidas, né, mas tudo isso vai ser preparado nesse curso, nessa formação, para você já estar assim seguro, segura mesmo, podendo seguir essa carreira que é muito linda, mas que realmente precisa ter amor envolvido, porque senão você não consegue dar conta, ok? Então vamos lá, gente, ao relato de hoje. Ela começa dizendo assim: meu nome é Mirella. Desde muito pequena eu me senti excluída pela minha mãe. Não entendi o porquê na época. Eu sempre fui uma menina muito tímida, introvertida e triste. A minha avó falava que ela nunca me carregava no colo, só o meu pai. E minha avó acreditava que era porque eu era muito gordinha. Até brincava com ela falando que ela era esperta e deixava só o meu pai me carregar. Mas não. Era pela frustração de eu ter nascido. Sou fruto de uma gravidez indesejada, pois ela engravidou de mim quando o Dourado tinha apenas 2 meses de vida. Perdeu o emprego por minha causa, pois voltou da licença grávida. Gente, aí eu paro logo aqui no começo já para falar, né? Diante de vários relatos de outras filhas de mães narcisistas. E é impressionante, né? Aquela coisa de que eu te carreguei 9 meses, você agora me trata direito porque eu fiz isso por você, né? Jogando na cara, fazendo chantagem emocional, tentando jogar culpa nesses filhos. Ela falou aqui no caso, né, que ela perdeu o emprego por sua causa. Não, não foi, né? Porque foi escolha dela. Uma gravidez indesejada, se ela não queria engravidar, então por que não se preveniu? Por que não fez o que tinha que fazer para que isso não acontecesse? Aí agora, por o erro dela, que não assume a responsabilidade por isso, aí a culpa é sua? Então muitas vezes as mães narcisistas vão falar que não viveram um sonho delas, que nem existe sonho na vida delas, né? Mas é para falar que não deu certo, o motivo é por causa de você. Não é porque elas não foram atrás, porque elas não acreditam nelas mesmas, não é porque elas
não lutam pelas coisas, não, tem que ter sempre um culpado, uma culpada para justificar, né? Tem sempre alguém ali para eles poderem usar como desculpa para justificar a falha delas. Então é tudo muito um sacrifício, né? Muitas mães narcisistas, a maioria delas acham que foram elas que deram a vida a esses filhos. Não foi Deus não que deu a vida. Não é Ele que dá e só Ele que pode tirar. É a mãe narcisista que acha que é mais do que Deus, que é o próprio Deus. Enfim, Deus escolheu sim essas mães para trazerem essas filhas, esses filhos aqui para o plano terrestre. Mas quem dá a vida é Ele, né? Então, assim, existe sim um propósito maior, eu creio, tá? Que a gente vai falar sobre isso mais profundamente daqui a pouco, mas isso não tira a responsabilidade dos erros, né, dessa pessoa, não para gerar culpa como eles fazem, como elas fazem com as filhas, os filhos. Foram coisas, escolhas que fizeram, e aí assume a responsabilidade e aprende com o erro e vira o jogo e segue a vida e vai ser feliz. Agora a pessoa não faz isso, não busca evoluir, não busca melhorar, e aí passa uma vida torturando esses filhos para justificar, né, o problema que já existe dentro delas, em vez de buscar terapia, fazer tratamento, tentar amenizar isso daí. Não, vai descarregando, projetando nos filhos que não tem culpa nenhuma, muito pelo contrário, né? Muito triste porque é uma mãe, né, onde deveria amar os filhos e são incapazes desse amor incondicional. O amor é condicional, é até onde estão fazendo a vontade delas. Passou dali, já não serve mais. Esquece que eu existo, não sou sua mãe e não precisa nem ir no meu enterro. Vão lá no baixo nível mesmo, para machucar mesmo. E saem como as vítimas. É impressionante. Mas vamos lá, gente, continuando aqui. E aí, a minha avó não queria que ela deixasse os netos na creche, pois naquela época, nos anos 80, a creche era uma lástima, ela coloca entre parênteses. Por medo de judiarem de nós dois, a minha mãe parou de trabalhar. E teve o meu irmão mais novo 3 anos depois de mim, sou a do meio. E só voltou a trabalhar 15 anos depois de eu ter nascido. Durante a infância, sempre senti muito a distância dela, mas como criança nunca achei que ela teria algum transtorno. Mas conforme o tempo foi passando e entrei na adolescência, comecei a sentir que ela tinha sim uma preferência para o filho mais velho. Eu não gostava de estar com ela em nenhum lugar, pois aonde eu ia só sabia fofocar e falar mentiras. Não suportava sair com ela. Já o meu pai não era carinhoso, mas eu sempre senti o amor de pai, mesmo sem gestos de carinho. Ele conversava comigo sobre tudo, música, escola, amigos, enfim. Coisa que ela odiava, conversar comigo. Era nítido o incômodo dela ao tentar conversar comigo. Tive a minha avó, entre parênteses, mãe do meu pai, que era simplesmente a minha mãe, pois ela me tratava com amor e carinho, e com ela tive todo o suporte que uma criança e adolescente deve ter. Olha como Deus é lindo, né? Embora, né, você já tenha tido essa mãe, nascido dessa mãe narcisista, Deus traz a sua avó por parte de pai para suprir isso, né? Para não deixar esse buraco, né, essa dor tão profunda. Então trouxe o alívio através do amor da sua avó. Glória a Deus por isso, né, e pela sua vida. E eu creio que em breve, se você ainda não teve essa resposta de Deus, eu creio que Ele estará mostrando para você o propósito maior diante disso que você passou. E a minha mãe odiava que eu era próxima à minha avó, lógico, porque eles não suportam ver você sentindo amor genuíno por alguém e alguém sentindo isso por você também, porque elas são incapazes de sentir isso. Então, é também perda de controle, porque elas normalmente triangulam, jogam uns contra os outros para manter o controle, divide para ficar no poder. E como aqui viu que era uma união verdadeira, né? Que Deus construiu e ninguém pode desconstruir, ela não gostava, lógico, incomodava. Porque ela tirando de você, tentando fazer você sofrer, te rejeitando e tudo mais, mas aí tinha isso sendo suprido pela sua avó.
Então, quer dizer, era ela lutando para destruir e a sua avó vindo para não permitir, através, né, de Deus que colocou em sua vida, para não permitir que você fosse totalmente destruída. Por várias vezes, quando eu não queria ir com ela a algum lugar, ela questionava. Olha isso, gente. Por que será que a Mirella não gosta de sair comigo, hein? Porque eu preferia ficar com meu pai em casa, com um tom de ironia, sarcasmo e dissimulação, como se meu pai abusasse de mim e eu gostasse. Isso era como cravar uma espada na minha barriga, toda vez que ela falava isso. Eu sentia como se tivessem me ferido fisicamente, e ainda sinto essa dor, pois nunca falei para o meu pai sobre essas indagações dela. Meu pai sempre me respeitou, sempre me tratou com atenção e isso eu não tinha dela. Tive uma família desestruturada. Pai bebia muito e ela não. Porém, quando ele chegava bêbado, ela procurava brigas. Sempre provocando. E aí, os filhos crescendo vendo brigas diariamente. Meu pai, uma única vez, pegou pelo pescoço dela porque ela o deixou num estado de nervos que ele não aguentou. Eu imagino. Mas ele não tem histórico agressivo. Para você ver como que essas pessoas vão apertando gatilhos, vão provocando, vão tirando a pessoa do sério, que aí tem o abuso reativo. A pessoa acaba reagindo, sendo agressiva, parecendo que ela ou ele, que é o, no caso, seu pai, né, que era o abusivo, sendo que não, era sua mãe. O tempo foi passando e a cada vez mais ela se distanciando. Sempre com muitos ciúmes do meu pai conversando comigo, até hoje ela tem. Exatamente. Ela tentou me prejudicar no trabalho, ela inclusive tentou ficar com a vaga de trabalho que eu consegui. Tínhamos horário na empresa para entrevista. O meu horário era às 14 horas e o dela às 15, pois ela chegou às 14 horas. Quando eu liguei para ela para dizer que eu tinha conseguido a vaga, ela disse: "Ah, mas eu nem queria mesmo. Que bom que você conseguiu. Só não fala para ninguém lá que eu sou a sua mãe." Gente, é impressionante. Competição, inveja, se comparando o tempo inteiro com as próprias filhas. Isso é real. Isso acontece. Difícil da gente aceitar e de entender, de acreditar, mas é assim, gente. Nunca gostou de me ver progredindo. Aí é inveja. Quando comprei o meu primeiro carro, vi nos olhos dela a inveja. Exatamente. Alguns dias depois, ela trocou de carro por um mais novo. Aí ela coloca entre parênteses: o anterior era mais antigo que o meu. E detalhe, o meu carro saiu por sorteio do consórcio. Ninguém esperava que eu seria contemplada. E ela não tinha intenção nenhuma de trocar de carro. Até então. E há 10 anos engravidei da minha filha e me separei do pai dela. A minha mãe foi falar para o pai da minha filha fazer DNA nela. Contestei isso várias vezes com ela e ela sempre desmentindo e fazendo o pai da minha filha se passar por mentiroso. Até que eu contestei novamente dizendo que ele falaria na cara dela isso do DNA que ela falou na época. Aí sim, ela admitiu e disse: "Ah, eu disse sim, mas teve todo um contexto antes." Fiquei muito nervosa pelo que ela falou e pela sustentação da mentira por 9 anos. Mas não a ofendi, apenas a contestei dizendo que ela me colocou como vaga, 3 pontinhos, para todo mundo. Inclusive no escritório que ela trabalhava, contou a minha vida pessoal para pessoas que nem me conhecem e depois veio me dizer: "A fulana de tal perguntou de quem é esse filho." Exatamente, gente. É assim mesmo. Né? Não tem privacidade, conta a vida, as coisas mais privadas da pessoa, mais íntimas, e fala para todo mundo. Isso é falta de respeito, falta de empatia, né? E é porque se sentem no direito de fazer o que querem e tá tudo certo. Não existe consciência moral com essas pessoas, né? É tudo sobre eles. Então, se vai falar sobre isso, vai trazer algum benefício próprio para elas, então nem aí. Passa por cima de quem for preciso. Aí ela continua dizendo que desde esta contestação, ela me cancelou. Meu pai teve problemas de saúde com a internação e tudo, e mesmo assim ela me cancelou. Falava comigo sobre ele, mandava notícias porque eu pedia insistentemente que não me deixasse sem notícias, e ela mandava mensagem. Mas após ele se recuperar, nunca mais.
Vou até a casa deles, fico no portão conversando com meu pai e ela sequer põe a cara na janela. Pelo contrário, uma vez fechou a janela. Ficamos no portão conversando e ela sequer vai lá fora. É muito frustrante, pois amo meu pai e não posso nem sequer entrar na casa dele. Ela colocou meus irmãos contra mim. Em um dia em que a minha avó estava internada e nós duas conversando, a minha mãe entrou de supetão e viu a nossa conversa. A minha avó disse para ela: tá, tô falando com ela para não alugar casa. Tô falando para ela ir lá para casa morar com ela e o neném. Aí ela colocou entre parênteses, né, meu filho mais velho. Ela abriu as narinas, gesto frequente quando estava contrariada ou nervosa, e disse, me fuzilando com o olhar: Dona Fulana, isso não é conversa para se ter aqui não, tá? E saiu me fuzilando. Desse dia em diante não tive mais paz. Meus irmãos pararam de falar comigo e tem muitas outras coisas que não dá para colocar aqui, pois já está muito grande o meu relato. São muitos os fatos que me causaram e ainda causam dor. Ela não me liga, não manda mensagem, Dia das Mães, aniversário, Natal, nada. Nem manda mensagem e nem liga para os meus filhos. Em nenhuma ocasião. Aniversários deles passam batido. Como nos blindar dos sentimentos de rancor? É muito difícil. Parabéns pelo seu trabalho, eu adoro assistir seus vídeos. Olha, o que eu posso te dizer é que, embora seja sua mãe, né? Porque a gente deve honrar pai e mãe, como diz a palavra de Deus, mas honrar pai e mãe é você respeitar o dia que ela precisar, estiver doente, estiver, né, num hospital e ela pedir a sua ajuda e você puder fazer algo, você não vai conseguir negar isso. Você ter respeito no sentido de honrar. Por quê? Porque Deus escolheu ela para ser sua mãe, né? Então, fazemos a nossa parte, mas isso não quer dizer que você precisa conviver, que você precisa aceitar abusos. É muito difícil de aceitar e entender para uma filha que a mãe decidiu seguir esse caminho e que é uma pessoa incapaz de amar, uma pessoa que não se importa com o outro, que é egoísta. É um amor da maneira delas. É um amor condicional, não é um amor incondicional, né? Não é aquele amor de verdade onde você recebeu esse carinho, esse suprir emocional, essa motivação de levantar você para cima, de torcer por você, de se alegrar com a sua alegria, porque isso sim é o amor genuíno, verdadeiro, incondicional, né? Então, o que eu posso dizer para você é: se você não faz terapia, busque fazer terapia, que vai te ajudar a se fortalecer. Essas dores, Deus irá transformar em propósito em sua vida, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Na palavra de Deus diz que até um pai ou uma mãe pode abandonar os seus filhos, mas Ele, nosso Pai Celestial, o Criador, nunca nos abandonará. Então esse amor você tem para a eternidade vindo do seu Criador. Nós todos temos, né? Graças a Deus por isso. Difícil, sim. O que ela faz é te rejeitar, é te punir. Por quê? Porque você se posicionou, porque você não aceitou, porque você foi lá e mostrou o que ela estava fazendo com você. Você falou a verdade. Porque essas pessoas vivem da mentira. A segunda natureza deles é a mentira. Sabe que você faz com que ela veja de verdade quem ela é na essência. Então é um confronto, né? Uma ameaça. E mais uma vez, ao invés dela assumir a responsabilidade e reconhecer que ela é assim e que o problema está nela, e ela buscar ajuda, aí ela desconta em você. Porque ela é sua mãe, ela te conhece melhor do que todos. E ela sabe que isso vai dar gatilho em você e vai te fazer sofrer. Você vai se sentir rejeitada, né? Ao ponto dela ir lá e fechar a janela. Tudo isso é de caso pensado, é para provocar, é para te machucar. Por quê? Porque ela feriu o ego, né? Feriu no sentido de como ousas. Você é minha filha e você vem falar para mim que eu menti, né? Você se posicionou, você não deixou de controlar? Você não vai permitir que eu te abuse? Como ousas?
né? Então, assim, ressignifica os seus pensamentos olhando assim, ó, Deus, obrigada por esse livramento, por me proteger, por me blindar. Não fui eu que fiz nada, foi escolha dela. A minha consciência está limpa. Eu sei da minha dignidade, eu sei do meu amor por ela, mesmo com tudo que ela fez. E é um processo, não se cobre, viu? Por quê? Porque você vai passar pela raiva, você vai passar por todos os sentimentos que você tiver que passar até você conseguir aceitar e perdoar, tá? Que é muito difícil, mas é lá nesse processo, vai chegar lá, mas não é no começo, tá bom? Então não se cobre, não sinta-se culpada, porque você não fez nada, né? Você simplesmente veio, né, nessa família, onde você diz que é uma família disfuncional, cheia de problemas, e graças a Deus você continua aí firme e forte, você não se contaminou com isso e ainda está ajudando outras pessoas, passando aqui adiante o seu testemunho. E foi até pequeno o seu testemunho, né? Quando estava ficando interessante eu digo, mais e mais profundo no sentido de levar esse conhecimento. Então, assim, fica à vontade se você quiser fazer outro, contando mais detalhes. Mas assim, a dica que eu deixo, o conselho em amor aqui pra você é, primeiro de tudo, busque terapia para você se fortalecer. E nesse processo você vai começar a entender, né, o porquê que Deus permitiu isso acontecer, porque Ele tem um propósito maior para tudo isso. E com certeza será para abençoar outras vidas. Nada é por acaso, né? E Deus sempre cuida de nós. Ele sempre cuida dos detalhes. Ele não deixa seus filhos e suas filhas desamparadas. E o principal, te revelou. É libertador, né? Os seus irmãos não foram abençoados nesse sentido, e sim influenciados por ela. Mas eu creio que lá na frente, no momento certo, na hora perfeita de Deus, eles também irão ter essa consciência e você poderá ter novamente, né, os seus irmãos próximos, se essa for a vontade de Deus. Mas o mais importante é você ter sua consciência limpa e você estar bem com Deus. Porque Deus sabe das intenções dos corações, Ele sabe realmente quem somos. E é isso que importa. Porque é Ele que cuida de nós, Ele que nos protege e nos livra de todo mal. Não é fácil, não é mesmo. Mas nós somos fortes. Com Deus nós somos mais do que vencedores. Para honra e glória dele. Então, beijos no seu coração, fique em paz, não deixe que essas coisas te abalem, te afetem. Como eu falei, não é fácil, falar é fácil, né? Mas eu te falo que se você cuidar nesse sentido de buscar ajuda, de fazer terapia, você vai estar tão forte, tudo vai fazer sentido para você. Você vai entender tantas coisas sobre você também, não só sobre a sua mãe. E aí você estará totalmente liberta e pronta para viver o propósito de Deus em sua vida. E é isso, gente. Eu deixo aqui essa mensagem, esse relato de hoje. Se você também tem um relato para contar, compartilhar aqui com outras pessoas para ajudar outras pessoas, envia para relato.sobrevivente@hotmail.com. E nos vemos então no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijos no seu coração e até lá. Tchau, tchau.